o thriller noir sobrenatural de 2005, estrelado por Keanu Reeves, que acaba de receber um lançamento deslumbrante em 4K Ultra HD, na edição de 20º aniversário em fevereiro de 2025. E deixe-me dizer, este filme merece cada pedacinho da reavaliação que vem recebendo. Se você descartou Constantine em 2005 porque Roger Ebert o colocou em sua lista de mais odiados ou porque os críticos deram uma recepção mista, então estou aqui hoje para argumentar que você deve a este filme uma segunda chance. Ou se você está assistindo pela primeira vez em belíssimo 4K, prepare-se para um deleite absoluto. Então, pegue seu cigarro, metaforicamente falando. Sente-se e vamos mergulhar fundo no mundo de demônios, anjos, mestiços e um exorcista muito melancólico e muito legal, chamado John Constantine. É o ano de 2005. O universo cinematográfico Marvel ainda não existe. Homem de Ferro ainda está a 3 anos de distância. Batman Begins, de Christopher Nolan, estava chegando aos cinemas naquele mesmo verão. Os filmes de super-heróis ainda estavam se firmando, ainda descobrindo sua linguagem, ainda se perguntando: quão sério se pode ser? Quão sombrio é sombrio demais? Uma adaptação de quadrinhos pode ser uma obra cinematográfica genuína e reflexiva, em vez de apenas um espetáculo pipoca. Nesse cenário incerto, Francis Lawrence, um diretor recém-saído de videoclipes, fazendo sua estreia em longas metragens, apresentou um filme baseado nos quadrinhos Hellblazer da DC. Sem história de origem, sem um roteiro de franquia cuidadosamente construído, sem cena pós-créditos estabelecendo um universo compartilhado. Apenas uma história, um personagem e a audácia de construir uma mitologia sobrenatural totalmente realizada e jogar o público direto no fundo do poço. E isso exatamente é uma das coisas que torna Constantine tão discretamente notável. Em 2025, quando todo filme de super-herói parece ter sido projetado por um comitê, planejado para sequências e suavizado para o máximo apelo ao mercado de massa, assistir a Constantine é genuinamente revigorante. É um filme que confiou em seu público. O filme construiu seu próprio mundo e esperava que você o acompanhasse. E revisitá-lo agora, especialmente no contexto de sua magnífica restauração em 4K, fica ainda mais claro o quão à frente de seu tempo ele realmente estava. O filme foi lançado em Ultra HD Blu-ray em 18 de fevereiro de 2025 para marcar seu 20º aniversário e o momento não poderia ser melhor. Com Constantine 2 em desenvolvimento ativo, Keanu Reeves confirmado para retornar, Francis Lawrence de volta à cadeira de diretor e um roteiro completo já em mãos desde setembro de 2024. Nunca houve um momento melhor para revisitar onde tudo começou. Para os não iniciados, deixe-me explicar do que se trata Constantine, porque a premissa é genuinamente fascinante. John Constantine é um exorcista e demonologista sobrenatural que vive na Los Angeles dos dias atuais. Ele é um homem que literalmente foi ao inferno e voltou, não como uma metáfora, mas como um fato biográfico literal. Ele morreu jovem, foi brevemente para o inferno, foi ressuscitado e passou os anos seguintes deportando demônios mestiços de volta para o inferno, numa tentativa de ganhar crédito divino suficiente para se manter fora da danação eterna. O problema: ele está morrendo de câncer de pulmão. O tempo está se esgotando. E Deus, aparentemente, não dá notas com base em curva. A trama começa quando Constantine cruza o caminho da detetive da polícia de Los Angeles, Angela Dodson, interpretada por Rachel Weisz, que está investigando o aparente suicídio de sua irmã gêmea. O que parece uma tragédia simples, rapidamente se transforma em algo muito mais cósmico. Uma conspiração sobrenatural que ameaça perturbar fundamentalmente o equilíbrio entre o céu e o inferno e potencialmente trazer o próprio filho do diabo para o mundo físico.
O que o filme faz brilhantemente é tratar essa mitologia com total e sincera seriedade. Não há piscadelas para o público. Não há "vocês acreditam no quão louco isso é?" As regras deste mundo, os mestiços que caminham entre os humanos, a lança do destino da Segunda Guerra Mundial, a forma como os demônios podem possuir e corromper, os mecanismos de deportação são todas apresentadas como fatos estabelecidos. O filme confia que, se acreditar completamente em seu próprio mundo, você também acreditará. E na maior parte do tempo funciona maravilhosamente bem. O primeiro ato é especialmente forte. Uma aula magistral de construção de mundo através da ação em vez da exposição. Somos apresentados à rede de aliados de Constantine, suas ferramentas, seus métodos e os riscos de sua existência, não por meio de longos diálogos explicativos, mas observando-o trabalhar. É uma direção cinematográfica confiante e elegante que respeita a inteligência de seu público. Reeves interpreta Constantine com o que os críticos da época chamaram de energia melancólica e deliberadamente discreta. E sim, é verdade. Ele não grita, ele não se exibe, ele entrega suas falas com uma espécie de cansaço profundo. O cansaço de um homem que viu o inferno, que sabe que está morrendo, que está travando batalhas que a maioria das pessoas nem consegue perceber e que fez as pazes com o fato de que o universo não lhe deve nada. É uma atuação exibicionista? Não. É uma atuação errada? De jeito nenhum. Na verdade, é a única atuação que faz sentido para esse personagem. Constantine não é um herói que gosta da luta. Ele é um homem que faz o que faz porque é a única carta que lhe resta para jogar. Reeves entende isso instintivamente e incorpora essa resignação com uma intensidade silenciosa que se torna mais impressionante a cada vez que você assiste ao filme. O elenco de apoio é igualmente notável. Tilda Swinton, como o Anjo Gabriel, é simplesmente extraordinária, andrógina, de uma beleza gélida e dotada de uma certeza moral aterradora que torna a personagem genuinamente perturbadora. Djimon Hounsou traz uma presença e um calor enormes a Midnight, o dono neutro e sobrenatural da boate. Rachel Weisz ancora o filme na emoção humana como Angela, fornecendo a âncora emocional do público em um mundo de abstração cósmica. E então temos Peter Stormare como o próprio Lúcifer. Se você nunca viu essa atuação, prepare-se. Stormare chega no ato final vestindo um terno branco, descalço e pingando algo que parece perturbadoramente petróleo bruto, e procede a devorar absolutamente o cenário da maneira mais magnífica imaginável. É teatral, é estranho, é profundamente engraçado e de alguma forma também é genuinamente ameaçador. É uma das grandes participações especiais de vilão no cinema de gênero e continua sendo um dos pontos altos de todo o filme. Francis Lawrence chegou a Constantine através de videoclipes e essa experiência é evidente no vocabulário visual do filme, da melhor maneira possível. Constantine é um filme belissimamente composto, repleto de imagens marcantes que permanecem na memória muito depois dos créditos finais. A cinematografia de Philippe Rousselot é excepcional. A visão de Los Angeles apresentada no filme é sombria e encharcada pela chuva, uma cidade de crepúsculo perpétuo, onde o sobrenatural se mistura ao mundano com um naturalismo assustador. E quando o filme se aventura no próprio inferno, retratado como uma imagem espelhada, queimada e castigada pelo vento, de Los Angeles reduzida à sua infraestrutura esquelética, o design de produção alcança algo genuinamente assombroso. Essas sequências não se parecem com nenhum inferno que já vimos na tela. Elas parecem arquitetônicas, quase geológicas, com uma escala e desolação que fazem a ameaça parecer genuinamente cósmica. O design de produção de Naomi Chouhan é um dos principais motivos pelos quais o mundo do filme parece tão real. Cada local, cada detalhe do apartamento, das ferramentas e do espaço de trabalho de Constantine foi cuidadosamente pensado.
Este é um mundo com textura e história. Não parece um cenário de filme. Parece habitado, e em 4K tudo isso parece absolutamente extraordinário. A nova transferência em 4K do 20º aniversário é uma revelação para os fãs do filme. As cenas mais escuras, e há muitas, mantêm detalhes extraordinários nas sombras. Cores que antes eram ligeiramente apagadas ou saturadas agora respiram e ganham vida na tela. A chuva de Los Angeles, os fogos do inferno, os espaços brancos estéreis de Gabriel, tudo isso tem uma riqueza visual que os lançamentos originais em vídeo doméstico simplesmente não conseguiam capturar. Ao analisar o disco 4K, os críticos elogiaram amplamente a transferência como uma grande atualização, observando que a paleta visual atmosférica do filme finalmente recebe a apresentação que sempre mereceu. A nova trilha de áudio Dolby Atmos expande o design de som para os canais superiores, dando poder especial às sequências ambientadas no inferno e aos vários confrontos sobrenaturais do filme. Não é uma faixa perfeita. A mixagem mantém algumas das escolhas de masterização um pouco exageradas, comuns aos grandes sucessos de bilheteria do início dos anos 2000. Mas, como experiência geral, este é de longe o melhor som que Constantine já teve em um ambiente doméstico. Uma das coisas que realmente diferencia Constantine em 2005, e ainda mais hoje, é seu engajamento descarado com a teologia. Este é um filme que leva o céu e o inferno, anjos e demônios, salvação e danação completamente a sério como conceitos dramáticos. É, como o crítico da revista Time, Richard Corliss, descreveu de forma memorável, um filme de ação no ar teológico. Essa descrição é perfeita. A versão da ordem cósmica apresentada no filme é fascinantemente específica. Deus e o diabo fizeram uma aposta sobre a natureza das almas humanas. Ambos os lados estão sujeitos a regras. Eles podem influenciar, mas não intervir diretamente. Mestiços, seres de herança mista angelical ou demoníaca, caminham entre os humanos em forma humana, influenciando, tentando, guiando. Os únicos elementos imprevisíveis são os próprios humanos, com seu livre arbítrio, sua capacidade tanto para o bem profundo quanto para o mal irredimível. É uma estrutura teológica genuinamente interessante, e o filme a utiliza não apenas como pano de fundo, mas como o motor de seu drama propriamente dito. O peso moral da história reside na questão de se uma pessoa verdadeiramente terrível, alguém que cometeu grandes males, que tirou uma vida, ainda pode encontrar redenção. Se a bondade praticada por razões egoístas tem valor, se o universo é fundamentalmente justo, essas não são questões triviais. E o fato de Constantine as levantar com sinceridade, no meio de um filme que também apresenta um homem lutando contra demônios com uma cruz feita de espingardas, é uma de suas grandes conquistas. Trata-se de mitologia pulp com genuína ambição filosófica. A segunda metade é onde o filme perde mais claramente parte de seu ímpeto. A primeira hora é bem construída, envolvente e implacavelmente dinâmica. Mas, à medida que o terceiro ato se aproxima, a narrativa se torna um tanto difusa. Os mecanismos da trama, a lança do destino, a natureza precisa do plano de Mammon, ficam um pouco confusos, e o clímax, embora visualmente espetacular, depende de coincidências convenientes demais. Algumas das tiradas de Constantine não funcionam. Reeves está trabalhando com um roteiro que ocasionalmente exige que ele seja ironicamente espirituoso de uma forma que não combina totalmente com a atmosfera sombria já estabelecida do personagem. E nesses momentos você sente um pouco as falhas. Os efeitos especiais para os padrões de 2025 estão visivelmente datados em alguns pontos. As sequências com as criaturas em enxame e algumas das imagens demoníacas têm a suavidade característica dos efeitos digitais do início dos anos 2000.
embora valha a pena notar que os efeitos práticos e o trabalho em cenários ainda parecem incríveis, e a transferência para 4K, na verdade, faz mais crédito a essas sequências do que você poderia esperar. E há a discussão constante sobre a fidelidade ao material original. Os quadrinhos de Hellblazer, nos quais John Constantine é um loiro da classe trabalhadora de Liverpool. Reeves não é nada disso. Se você é um leitor assíduo de Hellblazer, este filme foi e continua sendo uma verdadeira divergência da obra original. O filme conta uma história genuinamente diferente sobre um personagem genuinamente diferente que por acaso compartilha o mesmo nome. Essas são críticas reais. Mas eis a questão. Nenhum deles é suficientemente condenável para ofuscar o que o filme acerta. E o que acerta, acerta de forma espetacular. Parte disso se deve simplesmente ao tempo. Em 2005, Constantine estava sendo julgado em um contexto cultural muito diferente. O gênero de super-heróis ainda não havia estabelecido sua fórmula dominante, o que significa que os críticos não tinham o vocabulário para apreciar o que o filme estava fazendo, ou deixando de fazer. Quando o MCU já havia condicionado o público e a crítica esperarem um tipo muito específico de filme de quadrinhos, a estranheza deliberada de Constantine, seu fatalismo no ar, sua recusa em ser otimista, começaram a parecer menos um fracasso e mais uma escolha criativa ousada. Parte disso se deve a Keanu Reeves. Depois de John Wick, depois de ver Reeves se tornar uma das estrelas de ação mais amadas da era moderna, vê-lo em Constantine ganha novas dimensões. A quietude, a fisicalidade controlada, a sensação de um homem que fez as pazes com a violência, essas qualidades que pareciam um pouco estranhas em 2005, agora são vistas como a expressão inicial de uma persona na tela que Reeves refinou e aperfeiçoou ao longo de 2 décadas. E parte disso se deve, simplesmente, ao fato de o filme resistir ao tempo. Revendo Constantine em 2025 com novos olhos, você percebe quanta habilidade e ambição criativa genuína foram investidas em cada fotograma. Este é um filme feito por pessoas que acreditaram nele completamente. Essa crença é visível na tela e se comunica com o espectador de maneiras que transcendem quaisquer falhas que a narrativa possa ter. Keanu Reeves retornará como John Constantine. Francis Lawrence dirigirá novamente. Akiva Goldsman, que produziu o original, está escrevendo o roteiro e produzindo. O projeto se encaixa no selo DC Elseworlds, um selo cinematográfico criado para contar histórias independentes fora da continuidade principal do universo DC, que é exatamente a estrutura certa para Constantine. Ele precisa de liberdade criativa. Precisa ter permissão para ser sombrio, estranho e moralmente complexo, sem ter que se integrar a conta-nota a um cenário de super-heróis mais amplo. O produtor Lorenzo Di Bonaventura confirmou em setembro de 2024 que o roteiro está completo. Em fevereiro de 2025, o próprio Reeves confirmou em uma entrevista que ele e Lawrence desenvolveram uma história e a apresentaram à DC Studios. As peças estão no lugar, o projeto é real e o interesse, como evidenciado pelo entusiasmo em torno do lançamento em 4K e pela conversa cultural constante em torno do filme original, está claramente presente. A edição de 20º aniversário, portanto, não é apenas uma celebração do que foi. É uma plataforma de lançamento para o que está por vir. Uma lembrança para os fãs de longa data do porquê se apaixonaram por este universo, e uma introdução para uma nova geração de espectadores que podem estar conhecendo John Constantine pela primeira vez. A detetive Angela Dodson investiga a morte de sua irmã gêmea, Isabel, que se atirou do telhado de um hospital psiquiátrico. Angela se recusa a acreditar que sua irmã, uma católica devota, cometeria suicídio e se condenaria ao inferno. Ao assistir às imagens de segurança, Angela ouve Isabel dizer Constantine e busca sua ajuda,
Ele se recusa a ajudar até testemunhar demônios perseguindo Angela e os repelir. Constantine então realiza um ritual para ver Isabel no inferno, confirmando que ela se matou. Ele revela a Angela que, quando adolescente, tentou suicídio para escapar do tormento de ver demônios por toda parte. Ele sobreviveu, mas, como o suicídio é um pecado mortal, está condenado a cair no inferno após sua morte. A transferência para vídeo é excepcional. Uma verdadeira revelação para os fãs. As sequências mais escuras do filme, que antes tendiam a parecer turvas e comprimidas, agora têm uma profundidade e detalhes de sombra notáveis. A gradação de cores é fiel à apresentação original nos cinemas, oferecendo ao mesmo tempo um nível de clareza e textura que faz o filme parecer revitalizado. Os tons de pele são naturais. As paisagens infernais são apropriadamente grotescas. As cenas noturnas de Los Angeles têm uma riqueza deslumbrante, iluminada por tons âmbar. O áudio, apresentado em Dolby Atmos, com um núcleo Dolby True HD 7.1, é imersivo e expansivo, particularmente nas sequências de ação sobrenatural. A mixagem Atmos abre consideravelmente o campo sonoro, colocando você no centro do mundo de Constantine de uma forma que os lançamentos anteriores simplesmente não conseguiam. Com a ajuda do feiticeiro Papa Midnight, Constantine induz visões para localizar Angela no hospital psiquiátrico. Ao lado de seu aprendiz, Chase Kramer, Constantine se arma e ataca o prédio, lutando contra hordas de demônios até chegar a Angela. Constantine e Chas aparentemente exorcizam Mammon dela, mas Chas é morto pela força invisível, revelada como sendo Gabriel. Ressentido com o favoritismo de Deus pela humanidade e o perdão até mesmo para os mais perversos, Gabriel pretende desencadear o inferno na terra para que aqueles que sobreviverem se tornem verdadeiramente dignos de seu amor. Gabriel joga Constantine para longe e se prepara para apunhalar Angela com a ponta da lança para libertar Mammon. O pacote de extras é realmente impressionante. Um novo documentário retrospectivo de 15 minutos reúne Reeves, Lawrence, o produtor Goldsman e a diretora de arte Naomi Shorhan para discutir o desenvolvimento e a produção do filme. Só isso já vale o preço do ingresso para os fãs dedicados. Ouvir essas mentes criativas refletirem sobre o filme 20 anos depois, com o conhecimento do status cult que ele alcançou, é genuinamente emocionante e esclarecedor. Além do novo conteúdo, a Warner Bros. Incluiu os extensos extras do DVD da edição especial de 2005, incluindo 2 faixas de comentários opcionais, tornando este o lançamento doméstico mais completo que o filme já recebeu. Então, onde Constantine se encaixa em 2025? Meu veredicto é claro e entusiasmado. Este é um ótimo filme. Não um filme perfeito, mas um filme excelente, distinto, ambicioso, belamente produzido e dotado de uma atmosfera singular e seriedade moral que o diferencia completamente de quase tudo o mais no gênero de super-heróis. Se você nunca o viu, a edição de aniversário em 4K é a maneira definitiva de experimentá-lo pela primeira vez. Se você já o ama, este lançamento é uma atualização essencial que fará você se apaixonar por ele novamente. E se você o descartou em 2005 com base em uma crítica ruim ou na sensação geral de que não valia a pena o seu tempo? Bem, deixe-me explicar do que se trata Constantine, porque a premissa é genuinamente fascinante. John Constantine é um exorcista e demonologista sobrenatural que vive na Los Angeles dos dias atuais. Ele é um homem que literalmente foi ao inferno e voltou, não como uma metáfora, mas como um fato biográfico literal. Ele morreu jovem, foi brevemente para o inferno, foi ressuscitado e passou os anos seguintes deportando demônios mestiços de volta para o inferno, numa tentativa de ganhar crédito divino suficiente para se manter fora da danação eterna. O problema? Ele está morrendo de câncer de pulmão. O tempo está se esgotando. E Deus, aparentemente, não dá notas com base em curva.
A trama começa quando Constantine cruza o caminho da detetive da polícia de Los Angeles, Angela Dodson, interpretada por Rachel Weisz, que está investigando o aparente suicídio de sua irmã gêmea. O que parece uma tragédia simples rapidamente se transforma em algo muito mais cósmico. Uma conspiração sobrenatural que ameaça perturbar fundamentalmente o equilíbrio entre o céu e o inferno e potencialmente trazer o próprio filho do diabo para o mundo físico. O que o filme faz brilhantemente é tratar essa mitologia com total e sincera seriedade. Não há piscadelas para o público. Não há "vocês acreditam no quão louco isso é?" As regras deste mundo, os mestiços que caminham entre os humanos, a lança do destino da Segunda Guerra Mundial, a forma como os demônios podem possuir e corromper, os mecanismos de deportação são todas apresentadas como fatos estabelecidos. O filme confia que, se acreditar completamente em seu próprio mundo, você também acreditará. E na maior parte do tempo funciona maravilhosamente bem. O primeiro ato é especialmente forte. Uma aula magistral de construção de mundo através da ação em vez da exposição. Somos apresentados à rede de aliados de Constantine, suas ferramentas, seus métodos e os riscos de sua existência, não por meio de longos diálogos explicativos, mas observando-o trabalhar. É uma direção cinematográfica confiante e elegante que respeita a inteligência de seu público. Reeves interpreta Constantine com o que os críticos da época chamaram de energia melancólica e deliberadamente discreta. E sim, é verdade. Ele não grita, ele não se exibe, ele entrega suas falas com uma espécie de cansaço profundo. O cansaço de um homem que viu o inferno, que sabe que está morrendo, que está travando batalhas que a maioria das pessoas nem consegue perceber e que fez as pazes com o fato de que o universo não lhe deve nada. É uma atuação exibicionista? Não. É uma atuação errada? De jeito nenhum. Na verdade, é a única atuação que faz sentido para esse personagem. Constantine não é um herói que gosta da luta. Ele é um homem que faz o que faz porque é a única carta que lhe resta para jogar. Reeves entende isso instintivamente e incorpora essa resignação com uma intensidade silenciosa que se torna mais impressionante a cada vez que você assiste ao filme. O elenco de apoio é igualmente notável. Tilda Swinton, como o Anjo Gabriel, é simplesmente extraordinária, andrógina, de uma beleza gélida e dotada de uma certeza moral aterradora que torna a personagem genuinamente perturbadora. Djimon Hounsou traz uma presença e um calor enormes a Midnight, o dono neutro e sobrenatural da boate. Rachel Weisz ancora o filme na emoção humana como Angela, fornecendo a âncora emocional do público em um mundo de abstração cósmica. E então temos Peter Stormare como o próprio Lúcifer. Se você nunca viu essa atuação, prepare-se. Stormare chega no ato final vestindo um terno branco, descalço e pingando algo que parece perturbadoramente petróleo bruto, e procede a devorar absolutamente o cenário da maneira mais magnífica imaginável. É teatral, é estranho, é profundamente engraçado e de alguma forma também é genuinamente ameaçador. É uma das grandes participações especiais de vilão no cinema de gênero e continua sendo um dos pontos altos de todo o filme. Francis Lawrence chegou a Constantine através de videoclipes e essa experiência é evidente no vocabulário visual do filme, da melhor maneira possível. Constantine é um filme belissimamente composto, repleto de imagens marcantes que permanecem na memória muito depois dos créditos finais. A cinematografia de Philippe Rousselot é excepcional. A visão de Los Angeles apresentada no filme é sombria e encharcada pela chuva, uma cidade de crepúsculo perpétuo, onde o sobrenatural se mistura ao mundano com um naturalismo assustador. E quando o filme se aventura no próprio inferno, retratado como uma imagem espelhada, queimada e castigada pelo vento, de Los Angeles reduzida à sua infraestrutura esquelética,
O design de produção alcança algo genuinamente assombroso. Essas sequências não se parecem com nenhum inferno que já vimos na tela. Elas parecem arquitetônicas, quase geológicas, com uma escala e desolação que fazem a ameaça parecer genuinamente cósmica. O design de produção de Naomi Chauhan é um dos principais motivos pelos quais o mundo do filme parece tão real. Cada local, cada detalhe do apartamento, das ferramentas e do espaço de trabalho de Constantine foi cuidadosamente pensado. Este é um mundo com textura e história. Não parece um cenário de filme. Parece habitado, e em 4K tudo isso parece absolutamente extraordinário. A nova transferência em 4K do 20º aniversário é uma revelação para os fãs do filme. As cenas mais escuras, e há muitas, mantêm detalhes extraordinários nas sombras. Cores que antes eram ligeiramente apagadas ou saturadas agora respiram e ganham vida na tela. A chuva de Los Angeles, os fogos do inferno, os espaços brancos estéreis de Gabriel, tudo isso tem uma riqueza visual que os lançamentos originais em vídeo doméstico simplesmente não conseguiam capturar. Ao analisar o disco 4K, os críticos elogiaram amplamente a transferência como uma grande atualização, observando que a paleta visual atmosférica do filme finalmente recebe a apresentação que sempre mereceu. A nova trilha de áudio Dolby Atmos expande o design de som para os canais superiores, dando poder especial às sequências ambientadas no inferno e aos vários confrontos sobrenaturais do filme. Não é uma faixa perfeita. A mixagem mantém algumas das escolhas de masterização um pouco exageradas, comuns aos grandes sucessos de bilheteria do início dos anos 2000. Mas, como experiência geral, este é de longe o melhor som que Constantine já teve em um ambiente doméstico. Uma das coisas que realmente diferencia Constantine em 2005, e ainda mais hoje, é seu engajamento descarado com a teologia. Este é um filme que leva o céu e o inferno, anjos e demônios, salvação e danação completamente a sério como conceitos dramáticos. É, como o crítico da revista Time, Richard Corliss, descreveu de forma memorável, um filme de ação no ar teológico. Essa descrição é perfeita. A versão da ordem cósmica apresentada no filme é fascinantemente específica. Deus e o diabo fizeram uma aposta sobre a natureza das almas humanas. Ambos os lados estão sujeitos a regras. Eles podem influenciar, mas não intervir diretamente. Mestiços, seres de herança mista angelical ou demoníaca, caminham entre os humanos em forma humana, influenciando, tentando, guiando. Os únicos elementos imprevisíveis são os próprios humanos, com seu livre-arbítrio, sua capacidade tanto para o bem profundo quanto para o mal irredimível. É uma estrutura teológica genuinamente interessante, e o filme a utiliza não apenas como pano de fundo, mas como o motor de seu drama propriamente dito. O peso moral da história reside na questão de se uma pessoa verdadeiramente terrível, alguém que cometeu grandes males, que tirou uma vida, ainda pode encontrar redenção. Se a bondade praticada por razões egoístas tem valor, se o universo é fundamentalmente justo, essas não são questões triviais. E o fato de Constantine as levantar com sinceridade, no meio de um filme que também apresenta um homem lutando contra demônios com uma cruz feita de espingardas, é uma de suas grandes conquistas. Trata-se de mitologia pulp com genuína ambição filosófica. A segunda metade é onde o filme perde mais claramente parte de seu ímpeto. A primeira hora é bem construída, envolvente e implacavelmente dinâmica. Mas, à medida que o terceiro ato se aproxima, a narrativa se torna um tanto difusa. Os mecanismos da trama, a lança do destino, a natureza precisa do plano de Mammon, ficam um pouco confusos, e o clímax, embora visualmente espetacular, depende de coincidências convenientes demais. Algumas das tiradas de Constantine não funcionam.
Reeves está trabalhando com um roteiro que ocasionalmente exige que ele seja ironicamente espirituoso, de uma forma que não combina totalmente com a atmosfera sombria já estabelecida do personagem. E nesses momentos você sente um pouco as falhas. Os efeitos especiais para os padrões de 2025 estão visivelmente datados em alguns pontos. As sequências com as criaturas em enxame e algumas das imagens demoníacas têm a suavidade característica dos efeitos digitais do início dos anos 2000. Embora valha a pena notar que os efeitos práticos e o trabalho em cenários ainda parecem incríveis, e a transferência para 4K, na verdade, faz mais crédito a essas sequências do que você poderia esperar. E há a discussão constante sobre a fidelidade ao material original. Os quadrinhos de Hellblazer, nos quais John Constantine é um loiro da classe trabalhadora de Liverpool. Reeves não é nada disso. Se você é um leitor assíduo de Hellblazer, este filme foi e continua sendo uma verdadeira divergência da obra original. O filme conta uma história genuinamente diferente sobre um personagem genuinamente diferente que por acaso compartilha o mesmo nome. Essas são críticas reais. Mas eis a questão. Nenhum deles é suficientemente condenável para ofuscar o que o filme acerta. E o que acerta, acerta de forma espetacular. Parte disso se deve simplesmente ao tempo. Em 2005, Constantine estava sendo julgado em um contexto cultural muito diferente. O gênero de super-heróis ainda não havia estabelecido sua fórmula dominante, o que significa que os críticos não tinham o vocabulário para apreciar o que o filme estava fazendo, ou deixando de fazer. Quando o MCU já havia condicionado o público e a crítica esperarem um tipo muito específico de filme de quadrinhos, a estranheza deliberada de Constantine, seu fatalismo no ar, sua recusa em ser otimista, começaram a parecer menos um fracasso e mais uma escolha criativa ousada. Parte disso se deve a Keanu Reeves. Depois de John Wick, depois de ver Reeves se tornar uma das estrelas de ação mais amadas da era moderna, vê-lo em Constantine ganha novas dimensões. A quietude, a fisicalidade controlada, a sensação de um homem que fez as pazes com a violência, essas qualidades que pareciam um pouco estranhas em 2005, agora são vistas como a expressão inicial de uma persona na tela que Reeves refinou e aperfeiçoou ao longo de 2 décadas. E parte disso se deve, simplesmente, ao fato de o filme resistir ao tempo. Revendo Constantine em 2025 com novos olhos, você percebe quanta habilidade e ambição criativa genuína foram investidas em cada fotograma. Este é um filme feito por pessoas que acreditaram nele completamente. Essa crença é visível na tela e se comunica com o espectador de maneiras que transcendem quaisquer falhas que a narrativa possa ter. Keanu Reeves retornará como John Constantine. Francis Lawrence dirigirá novamente. Akiva Goldsman, que produziu o original, está escrevendo o roteiro e produzindo. O projeto se encaixa no selo DC Elseworlds, um selo cinematográfico criado para contar histórias independentes fora da continuidade principal do universo DC, que é exatamente a estrutura certa para Constantine. Ele precisa de liberdade criativa. Precisa ter permissão para ser sombrio, estranho e moralmente complexo, sem ter que se integrar a conta-nota a um cenário de super-heróis mais amplo. O produtor Lorenzo Di Bonaventura confirmou em setembro de 2024 que o roteiro está completo. Em fevereiro de 2025, o próprio Reeves confirmou em uma entrevista que ele e Lawrence desenvolveram uma história e a apresentaram à DC Studios. As peças estão no lugar, o projeto é real e o interesse, como evidenciado pelo entusiasmo em torno do lançamento em 4K e pela conversa cultural constante em torno do filme original, está claramente presente. A edição de 20º aniversário, portanto, não é apenas uma celebração do que foi. É uma plataforma de lançamento para o que está por vir.
Uma lembrança para os fãs de longa data do porquê se apaixonaram por este universo, e uma introdução para uma nova geração de espectadores que podem estar conhecendo John Constantine pela primeira vez. A detetive Angela Dodson investiga a morte de sua irmã gêmea, Isabel, que se atirou do telhado de um hospital psiquiátrico. Angela se recusa a acreditar que sua irmã, uma católica devota, cometeria suicídio e se condenaria ao inferno. Ao assistir às imagens de segurança, Angela ouve Isabel dizer Constantine e busca sua ajuda. Ele se recusa a ajudar até testemunhar demônios perseguindo Angela e os repelir. Constantine então realiza um ritual para ver Isabel no inferno, confirmando que ela se matou. Ele revela a Angela que, quando adolescente, tentou suicídio para escapar do tormento de ver demônios por toda parte. Ele sobreviveu, mas, como o suicídio é um pecado mortal, está condenado a cair no inferno após sua morte. A transferência para vídeo é excepcional. Uma verdadeira revelação para os fãs. As sequências mais escuras do filme, que antes tendiam a parecer turvas e comprimidas, agora têm uma profundidade e detalhes de sombra notáveis. A gradação de cores é fiel à apresentação original nos cinemas, oferecendo ao mesmo tempo um nível de clareza e textura que faz o filme parecer revitalizado. Os tons de pele são naturais. As paisagens infernais são apropriadamente grotescas. As cenas noturnas de Los Angeles têm uma riqueza deslumbrante, iluminada por tons âmbar. O áudio, apresentado em Dolby Atmos, com um núcleo Dolby True HD 7.1, é imersivo e expansivo, particularmente nas sequências de ação sobrenatural. A mixagem Atmos abre consideravelmente o campo sonoro, colocando você no centro do mundo de Constantine de uma forma que os lançamentos anteriores simplesmente não conseguiam. Com a ajuda do feiticeiro Papa Midnight, Constantine induz visões para localizar Angela no hospital psiquiátrico. Ao lado de seu aprendiz, Chase Kramer, Constantine se arma e ataca o prédio, lutando contra hordas de demônios até chegar a Angela. Constantine e Chas aparentemente exorcizam uma mão dela, mas Chas é morto pela força invisível, revelada como sendo Gabriel. Ressentido com o favoritismo de Deus pela humanidade e o perdão até mesmo para os mais perversos, Gabriel pretende desencadear o inferno na terra para que aqueles que sobreviverem se tornem verdadeiramente dignos de seu amor. Gabriel joga Constantine para longe e se prepara para apunhalar Angela com a ponta da lança para libertar Mammon. O pacote de extras é realmente impressionante. Um novo documentário retrospectivo de 15 minutos reúne Reeves, Lawrence, o produtor Goldsman e a diretora de arte Naomi Shorhan para discutir o desenvolvimento e a produção do filme. Só isso já vale o preço do ingresso para os fãs dedicados. Ouvir essas mentes criativas refletirem sobre o filme 20 anos depois, com o conhecimento do status cult que ele alcançou, é genuinamente emocionante e esclarecedor. Além do novo conteúdo, a Warner Bros. Incluiu os extensos extras do DVD da edição especial de 2005, incluindo 2 faixas de comentários opcionais, tornando este o lançamento doméstico mais completo que o filme já recebeu. Então, onde Constantine se encaixa em 2025? Meu veredicto é claro e entusiasmado. Este é um ótimo filme. Não um filme perfeito, mas um filme excelente, distinto, ambicioso, belamente produzido e dotado de uma atmosfera singular e seriedade moral que o diferencia completamente de quase tudo o mais no gênero de super-heróis. Se você nunca o viu, a edição de aniversário em 4K é a maneira definitiva de experimentá-lo pela primeira vez. Se você já o ama, este lançamento é uma atualização essencial que fará você se apaixonar por ele novamente. E se você o descartou em 2005 com base em uma crítica ruim ou na sensação geral de que não valia a pena o seu tempo? Bem, deixe-me explicar do que se trata Constantine, porque a premissa é genuinamente fascinante.
John Constantine é um exorcista e demonologista sobrenatural que vive na Los Angeles dos dias atuais. Ele é um homem que literalmente foi ao inferno e voltou, não como uma metáfora, mas como um fato biográfico literal. Ele morreu jovem, foi brevemente para o inferno, foi ressuscitado e passou os anos seguintes deportando demônios mestiços de volta para o inferno, numa tentativa de ganhar crédito divino suficiente para se manter fora da danação eterna. O problema? Ele está morrendo de câncer de pulmão. O tempo está se esgotando. E Deus, aparentemente, não dá notas com base em curva. A trama começa quando Constantine cruza o caminho da detetive da polícia de Los Angeles, Angela Dodson, interpretada por Rachel Weisz, que está investigando o aparente suicídio de sua irmã gêmea. O que parece uma tragédia simples, rapidamente se transforma em algo muito mais cósmico. Uma conspiração sobrenatural que ameaça perturbar fundamentalmente o equilíbrio entre o céu e o inferno e, potencialmente, trazer o próprio filho do diabo para o mundo físico. O que o filme faz brilhantemente é tratar essa mitologia com total e sincera seriedade. Não há piscadelas para o público. Não há "vocês acreditam no quão louco isso é?" As regras deste mundo, os mestiços que caminham entre os humanos, a lança do destino da Segunda Guerra Mundial, a forma como os demônios podem possuir e corromper, os mecanismos de deportação são todas apresentadas como fatos estabelecidos. O filme confia que, se acreditar completamente em seu próprio mundo, você também acreditará. E na maior parte do tempo funciona maravilhosamente bem. O primeiro ato é especialmente forte. Uma aula magistral de construção de mundo através da ação em vez da exposição. Somos apresentados à rede de aliados de Constantine, suas ferramentas, seus métodos e os riscos de sua existência, não por meio de longos diálogos explicativos, mas observando-o trabalhar. É uma direção cinematográfica confiante e elegante que respeita a inteligência de seu público. Reeves interpreta Constantine com o que os críticos da época chamaram de energia melancólica e deliberadamente discreta. E sim, é verdade. Ele não grita, ele não se exibe, ele entrega suas falas com uma espécie de cansaço profundo. O cansaço de um homem que viu o inferno, que sabe que está morrendo, que está travando batalhas que a maioria das pessoas nem consegue perceber e que fez as pazes com o fato de que o universo não lhe deve nada. É uma atuação exibicionista? Não. É uma atuação errada? De jeito nenhum. Na verdade, é a única atuação que faz sentido para esse personagem. Constantine não é um herói que gosta da luta. Ele é um homem que faz o que faz porque é a única carta que lhe resta para jogar. Reeves entende isso instintivamente e incorpora essa resignação com uma intensidade silenciosa que se torna mais impressionante a cada vez que você assiste ao filme. O elenco de apoio é igualmente notável. Tilda Swinton, como o Anjo Gabriel, é simplesmente extraordinária, andrógina, de uma beleza gélida e dotada de uma certeza moral aterradora que torna a personagem genuinamente perturbadora. Djimon Hounsou traz uma presença e um calor enormes a Midnight, o dono neutro e sobrenatural da boate. Rachel Weisz ancora o filme na emoção humana como Angela, fornecendo a âncora emocional do público em um mundo de abstração cósmica. E então temos Peter Stormare como o próprio Lúcifer. Se você nunca viu essa atuação, prepare-se. Stormare chega no ato final vestindo um terno branco, descalço e pingando algo que parece perturbadoramente petróleo bruto, e procede a devorar absolutamente o cenário da maneira mais magnífica imaginável. É teatral, é estranho, é profundamente engraçado e de alguma forma também é genuinamente ameaçador. É uma das grandes participações especiais de vilão no cinema de gênero e continua sendo um dos pontos altos de todo o filme. Francis Lawrence chegou a Constantine através de videoclipes e essa experiência é evidente no vocabulário visual do filme, da melhor maneira possível.
Constantine é um filme belíssimamente composto, repleto de imagens marcantes que permanecem na memória muito depois dos créditos finais. A cinematografia de Philippe Rousselot é excepcional. A visão de Los Angeles apresentada no filme é sombria e encharcada pela chuva, uma cidade de crepúsculo perpétuo, onde o sobrenatural se mistura ao mundano com um naturalismo assustador. E quando o filme se aventura no próprio inferno, retratado como uma imagem espelhada, queimada e castigada pelo vento, de Los Angeles reduzida à sua infraestrutura esquelética, o design de produção alcança algo genuinamente assombroso. Essas sequências não se parecem com nenhum inferno que já vimos na tela. Elas parecem arquitetônicas, quase geológicas, com uma escala e desolação que fazem a ameaça parecer genuinamente cósmica. O design de produção de Naomi Chohan é um dos principais motivos pelos quais o mundo do filme parece tão real. Cada local, cada detalhe do apartamento, das ferramentas e do espaço de trabalho de Constantine foi cuidadosamente pensado. Este é um mundo com textura e história. Não parece um cenário de filme. Parece habitado, e em 4K tudo isso parece absolutamente extraordinário. A nova transferência em 4K do 20º aniversário é uma revelação para os fãs do filme. As cenas mais escuras, e há muitas, mantêm detalhes extraordinários nas sombras. Cores que antes eram ligeiramente apagadas ou saturadas agora respiram e ganham vida na tela. A chuva de Los Angeles, os fogos do inferno, os espaços brancos estéreis de Gabriel, tudo isso tem uma riqueza visual que os lançamentos originais em vídeo doméstico simplesmente não conseguiam capturar. Ao analisar o disco 4K, os críticos elogiaram amplamente a transferência como uma grande atualização, observando que a paleta visual atmosférica do filme finalmente recebe a apresentação que sempre mereceu. A nova trilha de áudio Dolby Atmos expande o design de som para os canais superiores, dando poder especial às sequências ambientadas no inferno e aos vários confrontos sobrenaturais do filme. Não é uma faixa perfeita. A mixagem mantém algumas das escolhas de masterização um pouco exageradas, comuns aos grandes sucessos de bilheteria do início dos anos 2000. Mas, como experiência geral, este é de longe o melhor som que Constantine já teve em um ambiente doméstico. Uma das coisas que realmente diferencia Constantine em 2005, e ainda mais hoje, é seu engajamento descarado com a teologia. Este é um filme que leva o céu e o inferno, anjos e demônios, salvação e danação completamente a sério como conceitos dramáticos. É, como o crítico da revista Time, Richard Corliss, descreveu de forma memorável, um filme de ação no ar teológico. Essa descrição é perfeita. A versão da ordem cósmica apresentada no filme é fascinantemente específica. Deus e o diabo fizeram uma aposta sobre a natureza das almas humanas. Ambos os lados estão sujeitos a regras. Eles podem influenciar, mas não intervir diretamente. Mestiços, seres de herança mista angelical ou demoníaca, caminham entre os humanos em forma humana, influenciando, tentando, guiando. Os únicos elementos imprevisíveis são os próprios humanos, com seu livre-arbítrio, sua capacidade tanto para o bem profundo quanto para o mal irredimível. É uma estrutura teológica genuinamente interessante, e o filme a utiliza não apenas como pano de fundo, mas como o motor de seu drama propriamente dito. O peso moral da história reside na questão de se uma pessoa verdadeiramente terrível, alguém que cometeu grandes males, que tirou uma vida, ainda pode encontrar redenção. Se a bondade praticada por razões egoístas tem valor, se o universo é fundamentalmente justo. Essas não são questões triviais. E o fato de Constantine as levantar com sinceridade, no meio de um filme que também apresenta um homem lutando contra demônios com uma cruz feita de espingardas, é uma de suas grandes conquistas. Trata-se de mitologia pulp com genuína ambição filosófica.
A segunda metade é onde o filme perde mais claramente parte de seu ímpeto. A primeira hora é bem construída, envolvente e implacavelmente dinâmica. Mas, à medida que o terceiro ato se aproxima, a narrativa se torna um tanto difusa. Os mecanismos da trama, a lança do destino, a natureza precisa do plano de Mammon, ficam um pouco confusos, e o clímax, embora visualmente espetacular, depende de coincidências convenientes demais. Algumas das tiradas de Constantine não funcionam. Reeves está trabalhando com um roteiro que ocasionalmente exige que ele seja ironicamente espirituoso de uma forma que não combina totalmente com a atmosfera sombria já estabelecida do personagem. E nesses momentos você sente um pouco as falhas. Os efeitos especiais para os padrões de 2025 estão visivelmente datados em alguns pontos. As sequências com as criaturas em enxame e algumas das imagens demoníacas têm a suavidade característica dos efeitos digitais do início dos anos 2000. Embora valha a pena notar que os efeitos práticos e o trabalho em cenários ainda parecem incríveis, e a transferência para 4K, na verdade, faz mais crédito a essas sequências do que você poderia esperar. E há a discussão constante sobre a fidelidade ao material original. Os quadrinhos de Hellblazer, nos quais John Constantine é um loiro da classe trabalhadora de Liverpool. Reeves não é nada disso. Se você é um leitor assíduo de Hellblazer, este filme foi e continua sendo uma verdadeira divergência da obra original. O filme conta uma história genuinamente diferente sobre um personagem genuinamente diferente que por acaso compartilha o mesmo nome. Essas são críticas reais. Mas eis a questão. Nenhum deles é suficientemente condenável para ofuscar o que o filme acerta. E o que acerta, acerta de forma espetacular. Parte disso se deve simplesmente ao tempo. Em 2005, Constantine estava sendo julgado em um contexto cultural muito diferente. O gênero de super-heróis ainda não havia estabelecido sua fórmula dominante, o que significa que os críticos não tinham o vocabulário para apreciar o que o filme estava fazendo, ou deixando de fazer. Quando o MCU já havia condicionado o público e a crítica esperarem um tipo muito específico de filme de quadrinhos, a estranheza deliberada de Constantine, seu fatalismo no ar, sua recusa em ser otimista, começaram a parecer menos um fracasso e mais uma escolha criativa ousada. Parte disso se deve a Keanu Reeves. Depois de John Wick, depois de ver Reeves se tornar uma das estrelas de ação mais amadas da era moderna, vê-lo em Constantine ganha novas dimensões. A quietude, a fisicalidade controlada, a sensação de um homem que fez as pazes com a violência, essas qualidades que pareciam um pouco estranhas em 2005, agora são vistas como a expressão inicial de uma persona na tela que Reeves refinou e aperfeiçoou ao longo de 2 décadas. E parte disso se deve, simplesmente, ao fato de o filme resistir ao tempo. Revendo Constantine em 2025 com novos olhos, você percebe quanta habilidade e ambição criativa genuína foram investidas em cada fotograma. Este é um filme feito por pessoas que acreditaram nele completamente. Essa crença é visível na tela e se comunica com o espectador de maneiras que transcendem quaisquer falhas que a narrativa possa ter. Keanu Reeves retornará como John Constantine. Francis Lawrence dirigirá novamente. Akiva Goldsman, que produziu o original, está escrevendo o roteiro e produzindo. O projeto se encaixa no selo DC Elseworlds, um selo cinematográfico criado para contar histórias independentes fora da continuidade principal do universo DC, que é exatamente a estrutura certa para Constantine. Ele precisa de liberdade criativa. Precisa ter permissão para ser sombrio, estranho e moralmente complexo, sem ter que se integrar a conta-nota a um cenário de super-heróis mais amplo. O produtor Lorenzo Di Bonaventura confirmou em setembro de 2024 que o roteiro está completo.
Em fevereiro de 2025, o próprio Reeves confirmou em uma entrevista que ele e Lawrence desenvolveram uma história e a apresentaram à DC Studios. As peças estão no lugar, o projeto é real e o interesse, como evidenciado pelo entusiasmo em torno do lançamento em 4K e pela conversa cultural constante em torno do filme original, está claramente presente. A edição de 20º aniversário, portanto, não é apenas uma celebração do que foi. É uma plataforma de lançamento para o que está por vir. Uma lembrança para os fãs de longa data do porquê se apaixonaram por este universo, e uma introdução para uma nova geração de espectadores que podem estar conhecendo John Constantine pela primeira vez. A detetive Angela Dodson investiga a morte de sua irmã gêmea, Isabel, que se atirou do telhado de um hospital psiquiátrico. Angela se recusa a acreditar que sua irmã, uma católica devota, cometeria suicídio e se condenaria ao inferno. Ao assistir às imagens de segurança, Angela ouve Isabel dizer Constantine e busca sua ajuda. Ele se recusa a ajudar até testemunhar demônios perseguindo Angela e os repelir. Constantine então realiza um ritual para ver Isabel no inferno, confirmando que ela se matou. Ele revela a Angela que, quando adolescente, tentou suicídio para escapar do tormento de ver demônios por toda parte. Ele sobreviveu, mas, como o suicídio é um pecado mortal, está condenado a cair no inferno após sua morte. A transferência para vídeo é excepcional. Uma verdadeira revelação para os fãs. As sequências mais escuras do filme, que antes tendiam a parecer turvas e comprimidas, agora têm uma profundidade e detalhes de sombra notáveis. A gradação de cores é fiel à apresentação original nos cinemas, oferecendo ao mesmo tempo um nível de clareza e textura que faz o filme parecer revitalizado. Os tons de pele são naturais. As paisagens infernais são apropriadamente grotescas. As cenas noturnas de Los Angeles têm uma riqueza deslumbrante, iluminada por tons âmbar. O áudio, apresentado em Dolby Atmos, com um núcleo Dolby True HD 7.1, é imersivo e expansivo, particularmente nas sequências de ação sobrenatural. A mixagem Atmos abre consideravelmente o campo sonoro, colocando você no centro do mundo de Constantine de uma forma que os lançamentos anteriores simplesmente não conseguiam. Com a ajuda do feiticeiro Papa Midnight, Constantine induz visões para localizar Angela no hospital psiquiátrico. Ao lado de seu aprendiz, Chase Kramer, Constantine se arma e ataca o prédio, lutando contra hordas de demônios até chegar a Angela. Constantine e Chas aparentemente exorcizam uma mão dela, mas Chas é morto pela força invisível, revelada como sendo Gabriel. Ressentido com o favoritismo de Deus pela humanidade e o perdão até mesmo para os mais perversos, Gabriel pretende desencadear o inferno na terra para que aqueles que sobreviverem se tornem verdadeiramente dignos de seu amor. Gabriel joga Constantine para longe e se prepara para apunhalar Angela com a ponta da lança para libertar Mammon. O pacote de extras é realmente impressionante. Um novo documentário retrospectivo de 15 minutos reúne Reeves, Lawrence, o produtor Goldsman e a diretora de arte Naomi Shohan para discutir o desenvolvimento e a produção do filme. Só isso já vale o preço do ingresso para os fãs dedicados. Ouvir essas mentes criativas refletirem sobre o filme 20 anos depois, com o conhecimento do status cult que ele alcançou, é genuinamente emocionante e esclarecedor. Além do novo conteúdo, a Warner Bros. Incluiu os extensos extras do DVD da edição especial de 2005, incluindo 2 faixas de comentários opcionais, tornando este o lançamento doméstico mais completo que o filme já recebeu. Então, onde Constantine se encaixa em 2025? Meu veredicto é claro e entusiasmado. Este é um ótimo filme. Não um filme perfeito, mas um filme excelente, distinto,
ambicioso, belamente produzido e dotado de uma atmosfera singular e seriedade moral que o diferencia completamente de quase tudo o mais no gênero de super-heróis. Se você nunca o viu, a edição de aniversário em 4K é a maneira definitiva de experimentá-lo pela primeira vez. Se você já o ama, este lançamento é uma atualização essencial que fará você se apaixonar por ele novamente. E se você o descartou em 2005 com base em uma crítica ruim ou na sensação geral de que não valia a pena o seu tempo? Bem, deixe-me explicar do que se trata Constantine, porque a premissa é genuinamente fascinante. John Constantine é um exorcista e demonologista sobrenatural que vive na Los Angeles dos dias atuais. Ele é um homem que literalmente foi ao inferno e voltou, não como uma metáfora, mas como um fato biográfico literal. Ele morreu jovem, foi brevemente para o inferno, foi ressuscitado e passou os anos seguintes deportando demônios mestiços de volta para o inferno, numa tentativa de ganhar crédito divino suficiente para se manter fora da danação eterna. O problema? Ele está morrendo de câncer de pulmão. O tempo está se esgotando. E Deus, aparentemente, não dá notas com base em curva. A trama começa quando Constantine cruza o caminho da detetive da polícia de Los Angeles, Angela Dodson, interpretada por Rachel Weisz, que está investigando o aparente suicídio de sua irmã gêmea. O que parece uma tragédia simples, rapidamente se transforma em algo muito mais cósmico. Uma conspiração sobrenatural que ameaça perturbar fundamentalmente o equilíbrio entre o céu e o inferno e, potencialmente, trazer o próprio filho do diabo para o mundo físico. O que o filme faz brilhantemente é tratar essa mitologia com total e sincera seriedade. Não há piscadelas para o público. Não há "vocês acreditam no quão louco isso é?" As regras deste mundo, os mestiços que caminham entre os humanos, a lança do destino da Segunda Guerra Mundial, a forma como os demônios podem possuir e corromper, os mecanismos de deportação são todas apresentadas como fatos estabelecidos. O filme confia que, se acreditar completamente em seu próprio mundo, você também acreditará. E na maior parte do tempo funciona maravilhosamente bem. O primeiro ato é especialmente forte. Uma aula magistral de construção de mundo através da ação em vez da exposição. Somos apresentados à rede de aliados de Constantine, suas ferramentas, seus métodos e os riscos de sua existência, não por meio de longos diálogos explicativos, mas observando-o trabalhar. É uma direção cinematográfica confiante e elegante que respeita a inteligência de seu público. Reeves interpreta Constantine com o que os críticos da época chamaram de energia melancólica e deliberadamente discreta. E sim, é verdade. Ele não grita, ele não se exibe, ele entrega suas falas com uma espécie de cansaço profundo. O cansaço de um homem que viu o inferno, que sabe que está morrendo, que está travando batalhas que a maioria das pessoas nem consegue perceber e que fez as pazes com o fato de que o universo não lhe deve nada. É uma atuação exibicionista? Não. É uma atuação errada? De jeito nenhum. Na verdade, é a única atuação que faz sentido para esse personagem. Constantine não é um herói que gosta da luta. Ele é um homem que faz o que faz porque é a única carta que lhe resta para jogar. Reeves entende isso instintivamente e incorpora essa resignação com uma intensidade silenciosa que se torna mais impressionante a cada vez que você assiste ao filme. O elenco de apoio é igualmente notável. Tilda Swinton, como o Anjo Gabriel, é simplesmente extraordinária, andrógina, de uma beleza gélida e dotada de uma certeza moral aterradora que torna a personagem genuinamente perturbadora. Djimon Hounsou traz uma presença e um calor enormes a Midnight, o dono neutro e sobrenatural da boate. Rachel Weisz ancora o filme na emoção humana como Angela, fornecendo a âncora emocional do público em um mundo de abstração cósmica. E então temos Peter Stormare como o próprio Lúcifer. Se você nunca viu essa atuação, prepare-se.
Stormare chega no ato final vestindo um terno branco, descalço e pingando algo que parece perturbadoramente petróleo bruto, e procede a devorar absolutamente o cenário da maneira mais magnífica imaginável. É teatral, é estranho, é profundamente engraçado e de alguma forma também é genuinamente ameaçador. É uma das grandes participações especiais de vilão no cinema de gênero e continua sendo um dos pontos altos de todo o filme. Francis Lawrence chegou a Constantine através de videoclipes e essa experiência é evidente no vocabulário visual do filme, da melhor maneira possível. Constantine é um filme belissimamente composto, repleto de imagens marcantes que permanecem na memória muito depois dos créditos finais. A cinematografia de Philippe Rousselot é excepcional. A visão de Los Angeles apresentada no filme é sombria e encharcada pela chuva, uma cidade de crepúsculo perpétuo, onde o sobrenatural se mistura ao mundano com um naturalismo assustador. E quando o filme se aventura no próprio inferno, retratado como uma imagem espelhada, queimada e castigada pelo vento, de Los Angeles reduzida à sua infraestrutura esquelética, o design de produção alcança algo genuinamente assombroso. Essas sequências não se parecem com nenhum inferno que já vimos na tela. Elas parecem arquitetônicas, quase geológicas, com uma escala e desolação que fazem a ameaça parecer genuinamente cósmica. O design de produção de Naomi Chauhan é um dos principais motivos pelos quais o mundo do filme parece tão real. Cada local, cada detalhe do apartamento, das ferramentas e do espaço de trabalho de Constantine foi cuidadosamente pensado. Este é um mundo com textura e história. Não parece um cenário de filme. Parece habitado, e em 4K tudo isso parece absolutamente extraordinário. A nova transferência em 4K do 20º aniversário é uma revelação para os fãs do filme. As cenas mais escuras, e há muitas, mantêm detalhes extraordinários nas sombras. Cores que antes eram ligeiramente apagadas ou saturadas agora respiram e ganham vida na tela. A chuva de Los Angeles, os fogos do inferno, os espaços brancos estéreis de Gabriel, tudo isso tem uma riqueza visual que os lançamentos originais em vídeo doméstico simplesmente não conseguiam capturar. Ao analisar o disco 4K, os críticos elogiaram amplamente a transferência como uma grande atualização, observando que a paleta visual atmosférica do filme finalmente recebe a apresentação que sempre mereceu. A nova trilha de áudio Dolby Atmos expande o design de som para os canais superiores, dando poder especial às sequências ambientadas no inferno e aos vários confrontos sobrenaturais do filme. Não é uma faixa perfeita. A mixagem mantém algumas das escolhas de masterização um pouco exageradas, comuns aos grandes sucessos de bilheteria do início dos anos 2000. Mas, como experiência geral, este é de longe o melhor som que Constantine já teve em um ambiente doméstico. Uma das coisas que realmente diferencia Constantine em 2005, e ainda mais hoje, é seu engajamento descarado com a teologia. Este é um filme que leva o céu e o inferno, anjos e demônios, salvação e danação completamente a sério como conceitos dramáticos. É, como o crítico da revista Time, Richard Corliss, descreveu de forma memorável, um filme de ação no ar teológico. Essa descrição é perfeita. A versão da ordem cósmica apresentada no filme é fascinantemente específica. Deus e o diabo fizeram uma aposta sobre a natureza das almas humanas. Ambos os lados estão sujeitos a regras. Eles podem influenciar, mas não intervir diretamente. Mestiços, seres de herança mista angelical ou demoníaca, caminham entre os humanos em forma humana, influenciando, tentando, guiando. Os únicos elementos imprevisíveis são os próprios humanos, com seu livre-arbítrio, sua capacidade tanto para o bem profundo quanto para o mal irredimível. É uma estrutura teológica genuinamente interessante, e o filme a utiliza não apenas como pano de fundo, mas como o motor de seu drama propriamente dito.
O peso moral da história reside na questão de se uma pessoa verdadeiramente terrível, alguém que cometeu grandes males, que tirou uma vida, ainda pode encontrar redenção. Se a bondade praticada por razões egoístas tem valor, se o universo é fundamentalmente justo, essas não são questões triviais. E o fato de Constantine as levantar com sinceridade, no meio de um filme que também apresenta um homem lutando contra demônios com uma cruz feita de espingardas, é uma de suas grandes conquistas. Trata-se de mitologia pulp com genuína ambição filosófica. A segunda metade é onde o filme perde mais claramente parte de seu ímpeto. A primeira hora é bem construída, envolvente e implacavelmente dinâmica. Mas, à medida que o terceiro ato se aproxima, a narrativa se torna um tanto difusa. Os mecanismos da trama, a lança do destino, a natureza precisa do plano de Mammon, ficam um pouco confusos, e o clímax, embora visualmente espetacular, depende de coincidências convenientes demais. Algumas das tiradas de Constantine não funcionam. Reeves está trabalhando com um roteiro que ocasionalmente exige que ele seja ironicamente espirituoso de uma forma que não combina totalmente com a atmosfera sombria já estabelecida do personagem. E nesses momentos você sente um pouco as falhas. Os efeitos especiais para os padrões de 2025 estão visivelmente datados em alguns pontos. As sequências com as criaturas em enxame e algumas das imagens demoníacas têm a suavidade característica dos efeitos digitais do início dos anos 2000. Embora valha a pena notar que os efeitos práticos e o trabalho em cenários ainda parecem incríveis, e a transferência para 4K, na verdade, faz mais crédito a essas sequências do que você poderia esperar. E há a discussão constante sobre a fidelidade ao material original. Os quadrinhos de Hellblazer, nos quais John Constantine é um loiro da classe trabalhadora de Liverpool. Reeves não é nada disso. Se você é um leitor assíduo de Hellblazer, este filme foi e continua sendo uma verdadeira divergência da obra original. O filme conta uma história genuinamente diferente sobre um personagem genuinamente diferente que por acaso compartilha o mesmo nome. Essas são críticas reais. Mas eis a questão. Nenhum deles é suficientemente condenável para ofuscar o que o filme acerta. E o que acerta, acerta de forma espetacular. Parte disso se deve simplesmente ao tempo. Em 2005, Constantine estava sendo julgado em um contexto cultural muito diferente. O gênero de super-heróis ainda não havia estabelecido sua fórmula dominante, o que significa que os críticos não tinham o vocabulário para apreciar o que o filme estava fazendo, ou deixando de fazer. Quando o MCU já havia condicionado o público e a crítica esperarem um tipo muito específico de filme de quadrinhos, a estranheza deliberada de Constantine, seu fatalismo no ar, sua recusa em ser otimista, começaram a parecer menos um fracasso e mais uma escolha criativa ousada. Parte disso se deve a Keanu Reeves. Depois de John Wick, depois de ver Reeves se tornar uma das estrelas de ação mais amadas da era moderna, vê-lo em Constantine ganha novas dimensões. A quietude, a fisicalidade controlada, a sensação de um homem que fez as pazes com a violência, essas qualidades que pareciam um pouco estranhas em 2005, agora são vistas como a expressão inicial de uma persona na tela que Reeves refinou e aperfeiçoou ao longo de 2 décadas. E parte disso se deve, simplesmente, ao fato de o filme resistir ao tempo. Revendo Constantine em 2025 com novos olhos, você percebe quanta habilidade e ambição criativa genuína foram investidas em cada fotograma. Este é um filme feito por pessoas que acreditaram nele completamente. Essa crença é visível na tela e se comunica com o espectador de maneiras que transcendem quaisquer falhas que a narrativa possa ter. Keanu Reeves retornará como John Constantine. Francis Lawrence dirigirá novamente.
Akiva Goldsman, que produziu o original, está escrevendo o roteiro e produzindo. O projeto se encaixa no selo DC Elseworlds, um selo cinematográfico criado para contar histórias independentes fora da continuidade principal do universo DC, que é exatamente a estrutura certa para Constantine. Ele precisa de liberdade criativa. Precisa ter permissão para ser sombrio, estranho e moralmente complexo, sem ter que se integrar a contenanta a um cenário de super-heróis mais amplo. O produtor Lorenzo Di Bonaventura confirmou em setembro de 2024 que o roteiro está completo. Em fevereiro de 2025, o próprio Reeves confirmou em uma entrevista que ele e Lawrence desenvolveram uma história e a apresentaram à DC Studios. As peças estão no lugar, o projeto é real e o interesse, como evidenciado pelo entusiasmo em torno do lançamento em 4K e pela conversa cultural constante em torno do filme original, está claramente presente. A edição de 20º aniversário, portanto, não é apenas uma celebração do que foi. É uma plataforma de lançamento para o que está por vir. Uma lembrança para os fãs de longa data do porquê se apaixonaram por este universo, e uma introdução para uma nova geração de espectadores que podem estar conhecendo John Constantine pela primeira vez. A detetive Angela Dodson investiga a morte de sua irmã gêmea, Isabel, que se atirou do telhado de um hospital psiquiátrico. Angela se recusa a acreditar que sua irmã, uma católica devota, cometeria suicídio e se condenaria ao inferno. Ao assistir às imagens de segurança, Angela ouve Isabel dizer Constantine e busca sua ajuda. Ele se recusa a ajudar até testemunhar demônios perseguindo Angela e os repelir. Constantine então realiza um ritual para ver Isabel no inferno, confirmando que ela se matou. Ele revela a Angela que, quando adolescente, tentou suicídio para escapar do tormento de ver demônios por toda parte. Ele sobreviveu, mas, como o suicídio é um pecado mortal, está condenado a cair no inferno após sua morte. A transferência para vídeo é excepcional. Uma verdadeira revelação para os fãs. As sequências mais escuras do filme, que antes tendiam a parecer turvas e comprimidas, agora têm uma profundidade e detalhes de sombra notáveis. A gradação de cores é fiel à apresentação original nos cinemas, oferecendo ao mesmo tempo um nível de clareza e textura que faz o filme parecer revitalizado. Os tons de pele são naturais. As paisagens infernais são apropriadamente grotescas. As cenas noturnas de Los Angeles têm uma riqueza deslumbrante, iluminada por tons âmbar. O áudio, apresentado em Dolby Atmos, com um núcleo Dolby True HD 7.1, é imersivo e expansivo, particularmente nas sequências de ação sobrenatural. A mixagem Atmos abre consideravelmente o campo sonoro, colocando você no centro do mundo de Constantine de uma forma que os lançamentos anteriores simplesmente não conseguiam. Com a ajuda do feiticeiro Papa Midnight, Constantine induz visões para localizar Angela no hospital psiquiátrico. Ao lado de seu aprendiz, Chase Kramer, Constantine se arma e ataca o prédio, lutando contra hordas de demônios até chegar a Angela. Constantine e Chas aparentemente exorcizam Mammon dela, mas Chas é morto pela força invisível, revelada como sendo Gabriel. Ressentido com o favoritismo de Deus pela humanidade e o perdão até mesmo para os mais perversos, Gabriel pretende desencadear o inferno na terra para que aqueles que sobreviverem se tornem verdadeiramente dignos de seu amor. Gabriel joga Constantine para longe e se prepara para apunhalar Angela com a ponta da lança para libertar Mammon. O pacote de extras é realmente impressionante. Um novo documentário retrospectivo de 15 minutos reúne Reeves, Lawrence, o produtor Goldsman e a diretora de arte Naomi Shohan para discutir o desenvolvimento e a produção do filme. Só isso já vale o preço do ingresso para os fãs dedicados. Ouvir essas mentes criativas refletirem sobre o filme 20 anos depois, com o conhecimento do status cult que ele alcançou, é genuinamente emocionante e esclarecedor. Além do novo conteúdo,
a Warner Bros. Incluiu os extensos extras do DVD da edição especial de 2005, incluindo 2 faixas de comentários opcionais, tornando este o lançamento doméstico mais completo que o filme já recebeu. Então, onde Constantine se encaixa em 2025? Meu veredicto é claro e entusiasmado. Este é um ótimo filme. Não um filme perfeito, mas um filme excelente, distinto, ambicioso, belamente produzido e dotado de uma atmosfera singular e seriedade moral que o diferencia completamente de quase tudo o mais no gênero de super-heróis. Se você nunca o viu, a edição de aniversário em 4K é a maneira definitiva de experimentá-lo pela primeira vez. Se você já o ama, este lançamento é uma atualização essencial que fará você se apaixonar por ele novamente. E se você o descartou em 2005 com base em uma crítica ruim ou na sensação geral de que não valia a pena o seu tempo? Bem, construída, envolvente e implacavelmente dinâmica. Mas, à medida que o terceiro ato se aproxima, a narrativa se torna um tanto difusa. Os mecanismos da trama, a lança do destino, a natureza precisa do plano de Mammon, ficam um pouco confusos, e o clímax, embora visualmente espetacular, depende de coincidências convenientes demais. Algumas das tiradas de Constantine não funcionam. Reeves está trabalhando com um roteiro que ocasionalmente exige que ele seja ironicamente espirituoso de uma forma que não combina totalmente com a atmosfera sombria já estabelecida do personagem. E nesses momentos você sente um pouco as falhas. Os efeitos especiais para os padrões de 2025 estão visivelmente datados em alguns pontos. As sequências com as criaturas em enxame e algumas das imagens demoníacas têm a suavidade característica dos efeitos digitais do início dos anos 2000. Embora valha a pena notar que os efeitos práticos e o trabalho em cenários ainda parecem incríveis, e a transferência para 4K, na verdade, faz mais crédito a essas sequências do que você poderia esperar. E há a discussão constante sobre a fidelidade ao material original. Os quadrinhos de Hellblazer, nos quais John Constantine é um loiro da classe trabalhadora de Liverpool. Reeves não é nada disso. Se você é um leitor assíduo de Hellblazer, este filme foi e continua sendo uma verdadeira divergência da obra original. O filme conta uma história genuinamente diferente sobre um personagem genuinamente diferente que por acaso compartilha o mesmo nome. Essas são críticas reais. Mas eis a questão. Nenhum deles é suficientemente condenável para ofuscar o que o filme acerta. E o que acerta, acerta de forma espetacular. Parte disso se deve simplesmente ao tempo. Em 2005, Constantine estava sendo julgado em um contexto cultural muito diferente. O gênero de super-heróis ainda não havia estabelecido sua fórmula dominante, o que significa que os críticos não tinham o vocabulário para apreciar o que o filme estava fazendo, ou deixando de fazer. Quando o MCU já havia condicionado o público e a crítica esperarem um tipo muito específico de filme de quadrinhos, a estranheza deliberada de Constantine, seu fatalismo no ar, sua recusa em ser otimista, começaram a parecer menos um fracasso e mais uma escolha criativa ousada. Parte disso se deve a Keanu Reeves. Depois de John Wick, depois de ver Reeves se tornar uma das estrelas de ação mais amadas da era moderna, vê-lo em Constantine ganha novas dimensões. A quietude, a fisicalidade controlada, a sensação de um homem que fez as pazes com a violência, essas qualidades que pareciam um pouco estranhas em 2005, agora são vistas como a expressão inicial de uma persona na tela que Reeves refinou e aperfeiçoou ao longo de 2 décadas. E parte disso se deve, simplesmente, ao fato de o filme resistir ao tempo. Revendo Constantine em 2025 com novos olhos, você percebe quanta habilidade e ambição criativa genuína foram investidas em cada fotograma. Este é um filme feito por pessoas que acreditaram nele completamente.
Essa crença é visível na tela e se comunica com o espectador de maneiras que transcendem quaisquer falhas que a narrativa possa ter. Keanu Reeves retornará como John Constantine. Francis Lawrence dirigirá novamente. Akiva Goldsman, que produziu o original, está escrevendo o roteiro e produzindo. O projeto se encaixa no selo DC Elseworlds, um selo cinematográfico criado para contar histórias independentes fora da continuidade principal do universo DC, que é exatamente a estrutura certa para Constantine. Ele precisa de liberdade criativa. Precisa ter permissão para ser sombrio, estranho e moralmente complexo, sem ter que se integrar a conta-nota a um cenário de super-heróis mais amplo. O produtor Lorenzo Di Bonaventura confirmou em setembro de 2024 que o roteiro está completo. Em fevereiro de 2025, o próprio Reeves confirmou em uma entrevista que ele e Lawrence desenvolveram uma história e a apresentaram à DC Studios. As peças estão no lugar, o projeto é real e o interesse, como evidenciado pelo entusiasmo em torno do lançamento em 4K e pela conversa cultural constante em torno do filme original, está claramente presente. A edição de 20º aniversário, portanto, não é apenas uma celebração do que foi. É uma plataforma de lançamento para o que está por vir. Uma lembrança para os fãs de longa data do porquê se apaixonaram por este universo, e uma introdução para uma nova geração de espectadores que podem estar conhecendo John Constantine pela primeira vez. A detetive Angela Dodson investiga a morte de sua irmã gêmea, Isabel, que se atirou do telhado de um hospital psiquiátrico. Angela se recusa a acreditar que sua irmã, uma católica devota, cometeria suicídio e se condenaria ao inferno. Ao assistir às imagens de segurança, Angela ouve Isabel dizer Constantine e busca sua ajuda. Ele se recusa a ajudar até testemunhar demônios perseguindo Angela e os repelir. Constantine então realiza um ritual para ver Isabel no inferno, confirmando que ela se matou. Ele revela a Angela que, quando adolescente, tentou suicídio para escapar do tormento de ver demônios por toda parte. Ele sobreviveu, mas, como o suicídio é um pecado mortal, está condenado a cair no inferno após sua morte. A transferência para vídeo é excepcional. Uma verdadeira revelação para os fãs. As sequências mais escuras do filme, que antes tendiam a parecer turvas e comprimidas, agora têm uma profundidade e detalhes de sombra notáveis. A gradação de cores é fiel à apresentação original nos cinemas, oferecendo ao mesmo tempo um nível de clareza e textura que faz o filme parecer revitalizado. Os tons de pele são naturais. As paisagens infernais são apropriadamente grotescas. As cenas noturnas de Los Angeles têm uma riqueza deslumbrante, iluminada por tons âmbar. O áudio, apresentado em Dolby Atmos, com um núcleo Dolby True HD 7.1, é imersivo e expansivo, particularmente nas sequências de ação sobrenatural. A mixagem Atmos abre consideravelmente o campo sonoro, colocando você no centro do mundo de Constantine de uma forma que os lançamentos anteriores simplesmente não conseguiam. Com a ajuda do feiticeiro Papa Midnight, Constantine induz visões para localizar Angela no hospital psiquiátrico. Ao lado de seu aprendiz, Chase Kramer, Constantine se arma e ataca o prédio, lutando contra hordas de demônios até chegar a Angela. Constantine e Chaz aparentemente exorcizam Mammon dela, mas Chaz é morto pela força invisível, revelada como sendo Gabriel. Ressentido com o favoritismo de Deus pela humanidade e o perdão até mesmo para os mais perversos, Gabriel pretende desencadear o inferno na terra para que aqueles que sobreviverem se tornem verdadeiramente dignos de seu amor. Gabriel joga Constantine para longe e se prepara para apunhalar Angela com a ponta da lança para libertar Mammon. O pacote de extras é realmente impressionante. Um novo documentário retrospectivo de 15 minutos reúne Reeves, Lawrence, o produtor Goldsman e a diretora de arte Naomi Shorhan para discutir o desenvolvimento e a produção do filme.
Só isso já vale o preço do ingresso para os fãs dedicados. Ouvir essas mentes criativas refletirem sobre o filme 20 anos depois, com o conhecimento do status cult que ele alcançou, é genuinamente emocionante e esclarecedor. Além do novo conteúdo, a Warner Bros. Incluiu os extensos extras do DVD da edição especial de 2005, incluindo 2 faixas de comentários opcionais, tornando este o lançamento doméstico mais completo que o filme já recebeu. Então, onde Constantine se encaixa em 2025? Meu veredicto é claro e entusiasmado. Este é um ótimo filme. Não um filme perfeito, mas um filme excelente, distinto, ambicioso, belamente produzido e dotado de uma atmosfera singular e seriedade moral que o diferencia completamente de quase tudo o mais no gênero de super-heróis. Se você nunca o viu, a edição de aniversário em 4K é a maneira definitiva de experimentá-lo pela primeira vez. Se você já o ama, este lançamento é uma atualização essencial que fará você se apaixonar por ele novamente. E se você o descartou em 2005 com base em uma crítica ruim ou na sensação geral de que não valia a pena o seu tempo? Bem,